Bem-vindos sejam todos os nossos irmãos aí no YouTube. Estamos gravando aqui uma Pérola da Graça. Quarta-feira nós tivemos um problema técnico, o cabo que transmite o som para ser gravado da mesa teve um pequeno problema. Imediatamente, no dia seguinte, a gravação foi quarta-feira, no dia seguinte já resolvemos e estamos aqui gravando esta Pérola da Graça com um áudio, com um som de qualidade. O tema da nossa pérola é: o apóstolo Paulo virá em breve. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao 24. Olha aí. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. É um diálogo por meio de uma epístola de Paulo aos Filipenses, pois ele diz no versículo de número 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, senão o que é de Cristo Jesus. 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho, se refere a Timóteo, junto comigo como filho ao Pai. 23, este, Timóteo, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. 24, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, Paulo, brevemente irei. Então aqui está o tema desta Pérola da Graça. Segundo o que está escrito, Paulo virá brevemente. E algumas pessoas que estão me ouvindo não estão entendendo. Ora, as pessoas dizem assim: se está escrito eu creio, e pegam os textos aqui de Paulo ao pé da letra. Ora, se vamos pegar ao pé da letra, então Paulo disse que brevemente ele iria. Ora, brevemente ele iria, então está vindo. Porque é isto que os futuristas fazem quando leem a Bíblia. Por exemplo, coloca para mim, Miguel, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Olha lá: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ora, Jesus aqui, segundo João, iria demorar 2000 anos, ou na data, ou na época da escrita, ele vinha sem demora? Aqui diz que ele viria sem demora. Ora, se pega isto aqui e leva para o futuro, e ele não veio quando ele diz que viria sem demora, então também Paulo está vindo quando ele diz estou indo em breve. Significa que o breve de Paulo foi para aqueles dias, e o sem demora de João deve estar demorando 2000 anos. Então, é isto que os futuristas não entendem. Pegam a passagem de Apocalipse e jogam para o futuro. Eis que venho sem demora. Ora, ele não disse eu vou demorar, ele disse eis que venho sem demora. Então, por que é que o breve de Jesus, porque breve, sem demora, logo ali, tudo isto quer dizer a mesma coisa? Porque o breve de Jesus dura mais de 2000 anos, e o breve de Paulo aconteceu naqueles dias. Porque olha o que diz Apocalipse, Miguel, capítulo 1, versículo de número 3. Olha aí: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo vai demorar 2000 anos. O tempo está próximo. Olha, está próximo, está breve, sem demora,
Quer dizer, mesma coisa, professor da escola bíblica dominical. Espera aí, não pode tocar nisto. Não pode tocar nos professores da escola dominical, porque eles ficam irritados. Tem um que entrou aí e me chamou de analfabeto, porque eu sou burro. Por quê? Porque esses conhecimentos nunca foram apresentados por eles. Eles estudaram, se formaram, se alimentaram da lã e da gordura, como se diz no meio da tradição, mas nunca explicaram isso para o povo. Alô, evangelho é simples, mas eles manobraram, eles deram muita volta. Evangelho não tem mistério nenhum. Não precisa ser doutor em teologia para entender o evangelho. Precisa apenas ter os olhos iluminados, e quem faz isso é o Espírito Santo. Ora, se Paulo disse, eu irei com vocês em breve, Paulo está vivo? Não, o breve de Paulo se cumpriu naqueles dias, quando ele escreveu aquela carta. Por que é que o breve de Paulo se cumpriu e este próximo aqui não se cumpriu? Como é que Jesus disse, eis que veio sem demora, o povo ainda está esperando ele vir sem demora? Então esta manipulação feita pelo sistema religioso está com os seus dias contados, porque nós não aguentamos mais tanta manipulação. Bendita a hora que a internet surgiu com o YouTube para desmascarar essas mentiras. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Aí vem os lindos, eu chamo de lindos, né? Vêm os lindos e dizem assim: é porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Quem disse isso foi Pedro, que era judeu, e esta era uma linguagem judaica. Os judeus costumavam usar essa terminologia. Davi disse: eu prefiro estar um dia nos seus atos do que 1000 na tenda do ímpio. E Davi iria viver 1000 anos na tenda do ímpio? Não, isto era uma terminologia comum entre os judeus, e nós vamos falar disso em breve, sobre os 1000 anos. Olha o que diz Apocalipse 22:10, olha aí. Disse-me ainda: não seles a palavra desta profecia deste livro, porque o tempo do acontecimento da profecia vai durar 2000 anos. Vai durar quanto tempo? Está próximo. Próximo é quando? É breve. Próximo é quando? Logo ali, está perto. Próximo quer dizer, já vai acontecer. Então esse é o checkmate. Eles ali estavam vivendo os últimos dias, o fim do aion, o fim daquela geração. Digita para mim, Miguel, Mateus 24:34, isto é um clássico. Isso aqui é o tapa na cara dos futuristas. Olha lá, Mateus 24:34, em verdade, verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. De que geração ele se referia? A que ele estava vivendo, a que Paulo vivia dentro daquela geração ali. Pedro vivia dentro daquela geração, João vivia dentro daquela geração. E dentro daquela geração, eles estavam vendo pelos acontecimentos relatados em Mateus 24, que o dia estava próximo, logo ali, e ele estava vindo sem demora, porque foi o que ele disse que iria acontecer. Então, meus amados, o cerco se fecha sobre a tradição religiosa. Trouxeram uma vã esperança de que Jesus ia voltar, e na verdade ele voltou como um juízo para o povo de Israel. Quando o templo caiu, cumpriu-se o que ele disse aos discípulos: não ficará pedra sobre pedra. E como o juízo de Deus para os judeus era comum, assim como ele usou a espada de Ciro,
Deus usou a espada do general Tito para trazer juízo sobre o povo judeu. Eles ali estavam vivendo os últimos dias. Olha o que Pedro disse em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 7. Olha Pedro que viveu dentro daquela geração. Ora, o fim de todas as coisas está demorando. Vai demorar 3.000 anos, porque já estamos em 2020. Olha! Mas que próximo é esse? Isso é próximo ou é séculos? Porque da escrita disto aqui até hoje, são séculos. Ora, séculos é próximo? Não. Séculos é muito distante. Próximo sim, está perto de acontecer. Olha. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, pegam esta passagem aqui como se ela estivesse sendo escrita hoje pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Cultura. Não, isto foi escrito por Pedro antes do ano 70, e ele estava anunciando o que iria acontecer, o que Jesus de Nazaré falou com ele e com os discípulos lá no Monte das Oliveiras. O fim de todas as coisas está próximo. Paulo também, que viveu naquela geração, também confirmou isso. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo de número 11. Olha aí o que diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Nossa, não é minha e sua aí no YouTube. Nossa, é de Paulo e dos coríntios. Porque para ser de Paulo estar incluído aqui, ele tinha que estar vivo. Porque ele se inclui aqui, ó. Nossa, quer dizer, está ele e mais alguém. Então ele diz, para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A pergunta que eu faço aos senhores é: nos dias de Paulo, o fim tinha chegado ou não? Sim. O fim de quê? Da humanidade? Não. O fim daquele século. O fim daquela geração. O juízo aconteceria. E por que eles nunca pregaram isto? Porque é do interesse, sabe? Do acharcamento, é de interesse da culpabilidade, do medo, da vã esperança ficar sustentando este engano. Porque por trás disso vem as frases, né? Se Jesus voltar e você tiver desviado, como eu ouvi isto? Meu amado, eu não quero fugir do assunto, mas quem pode se desviar de Deus? Me disse um lindo, vocês são desviados porque vocês não tomam ceia. Meu amado, eu tomo a ceia. Ceia é um jantar. Eu tomo sopa de tardezinha, 6 horas, 5h30, já estou ficando velho. Nós não tomamos, é Páscoa judaica. Nós nos desviamos do alçapão. Nós nos desviamos da tosquia. Nós nos desviamos do cobradores de impostos em nome de Deus. Nós nos desviamos do clero, da imposição. Nós nos desviamos dos pastores, de suas orações de bruxos. Nós nos desviamos disto. Ninguém pode se desviar de Deus. Foi o que ele disse: se você subir ao mais alto monte, eu estou lá. Se você descer ao mais profundo de mar, eu dou ordem à serpente. Se for por meio do inimigo, eu dou ordem à espada. Ninguém pode se desviar de Deus. Então essa mensagem de quando as pessoas verem uma guerra e dizem, Jesus está voltando, é profecia que não acaba mais, mas só para colocar medo no povo. Teve uma gripe espanhola em 1900 e alguma coisa, matou 1/3 da população. Jesus está voltando. Depois veio uma gripe não sei o que, Jesus está voltando. E como eu disse na outra mensagem, é fábrica de Jesus, é? Abençoado, Jesus veio para julgar o povo judeu. Ele disse, eu vou julgar a cada um segundo as suas obras. Nós, os gentios, não vivemos de obras.
não tem nada para ser cobrado. Nós vivemos por fé, e nós, os gentios, não passaremos por juízo. Nós fomos absolvidos, não há nada em nós para ser cobrado. Fuja desse tipo de mensagem. Deus vai cobrar de você, Deus vai requerer da sua mão, Deus vai querer o sangue. Meu amado, corra desses tipos de mensagens. Nós estamos justificados por graça, nós estamos absolvidos, estamos livres, sem culpa. E eu termino com Romanos capítulo... Deixa eu ler mais uma vez. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre o quem os fins dos séculos têm chegado. Olha aí, professor da escola bíblica dominical, Paulo está escrevendo isso aos Coríntios, nos dias de Paulo, há quase 2000 anos atrás, 1900 e alguma coisa atrás. O fim dos séculos já tinha chegado ou não? Aqui diz que sim. E eu termino então com Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 e 2, olha aí, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Moisés. Para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrará, te livrou ou não livrou? Aí, culto na sua casa, te livrou da lei, do pecado e da morte. Me cobrar de quê se eu estou livre, se eu estou justificado, se não existe nenhuma condenação para a minha vida? Ouça, Jesus não vai vir e acabar com a humanidade. Jesus não vai vir e levar a igreja, todo mundo subindo como boneco. Jesus já veio para buscar os eleitos que viviam. O arrebatamento foi coletivo. Hoje, quando tu morreres aí, deixar esta habitação terrena, o pó volta à carne, como já havia dito o sábio, e o teu espírito volta a Deus. Ele virá levar o teu espírito. Isto pode acontecer quando você morrer, parada cardíaca, de velhice, insuficiência renal, não importa a forma. Jesus, o Cristo ressuscitado, te levará de volta para a pátria celestial, quando os fins dos seus dias acontecerem. Nos dias de Paulo, o arrebatamento era coletivo. Todos estavam presos à morte adeana, aguardando o juízo. De 70 para cá, o juízo veio sobre o povo de Israel, e a igreja de Cristo, espiritualmente, já está com Cristo, assentada com Ele, acima de todo principado, de toda potestade. Espiritualmente, já fomos arrebatados, já estamos na Nova Jerusalém, chegamos já a Deus, o juiz de todos. Estamos com os espíritos aperfeiçoados. Um grande beijo, um grande abraço. Segue aqui o meu amor, o meu carinho. Melhor fim de semana a todos vocês. Assim é, graça e paz.